Mizuto é um idiota que terminou com a namorada e está pronto para voltar à vida de solteiro. Mas tudo muda quando seu pai se casa de novo e sua ex-namorada se torna sua nova meia-irmã. Então ele decide manter isso na família e ficar com ela. Essa história maluca começa logo após eles se mudarem juntos, onde Mizuto e Yumei se provocam, chamando um ao outro de perdedor quando estão sozinhos, mas logo forçam um sorriso e fingem ser bons irmãos quando os pais estão por perto. Depois de dias agindo civilizadamente, Yumei se cansa e enfrenta Mizuto, exigindo que ele a trate como uma irmã mais velha. No entanto, Mizuto se recusa, dizendo que não quer chamá-la de Onei-chan porque costumava ficar com ela e acredita que deveria ser o irmão mais velho. Após algumas discussões, Yumei propõe uma competição, onde a partir de agora, eles agirão como o irmão e a irmã ideais, e toda vez que alguém falhar, terá que ser o irmão mais novo naquele momento. Ambos concordam. E quando o jogo começa, Yumei rapidamente inicia seu plano maligno que qualquer homem teria medo de enfrentar, onde ela revirá seus livros acreditando que ele reagirá e ficará nervoso. No entanto, Mizuto age rápido e começa a se desculpar por seus erros do passado, o que brutalmente lembra Yumei do homem que ela amava. Isso faz Yumei desmoronar, e Mizuto conquista o primeiro ponto. Com isso, Yumei é forçada a chamá-lo de irmão mais velho por enquanto, o que o lembra da vez em que ela o chamou de papai enquanto fazia truques. No entanto, Yumei fica chateada que ele usou o passado deles a seu favor, então ela sai do quarto. Então chega o primeiro dia de aula, onde ambos acabam na mesma turma. E na cerimônia de entrada, Mizuto a avisa para evitá-lo, ou ele contará a todos que ela já foi uma nerd de óculos e espinhas. No entanto, Yumei tem um trunfo na manga e se revela a representante dos alunos, que fará um discurso, e ela o faz de forma tão bonita que rapidamente se torna a garota mais popular da escola. Então, na aula, alguns caras se aproximam de Mizuto e tentam ser amigos dele depois de descobrirem que ele é o meio-irmão de Yumei. Mizuto rapidamente descobre que eles só se aproximaram dele para chegar mais perto das curvas de Yumei, mas decide não reagir. Em casa, Yumei questiona se ele está bem em ser tratado como um capacho por causa dela, e ele assegura que não se importa, então ela também não deveria. No entanto, Yumei se recusa a deixá-lo ser tratado assim. Então, no dia seguinte, quando os mesmos garotos se aproximam dele, Yumei aparece com suas curvas grudadas nos braços de Mizuto, alegando que tem um complexo de amor fraternal do Alabama, o que faz os caras recuarem. Naquela noite, eles ficam sozinhos em casa, e sabendo que Yumei não sabe cozinhar e provavelmente falharia até em ferver água, Mizuto assume as tarefas da cozinha. Enquanto ele olha os ingredientes, Yumei não consegue parar de pensar no que aconteceu mais cedo. Então, ela pergunta sobre isso enquanto estão comendo, e Mizuto afirma que já se esqueceu. Recusando-se a deixar suas deliciosas batatas fritas serem esquecidas, ela decide ir com tudo e sai para a sala de estar apenas de toalhas. Yumei consegue deixar Mizuto mais vermelho que um tomate, e quando ele reclama, ela o provoca por ser um irmão que tem pensamentos estranhos sobre a própria irmã, forçando Mizuto a encarar a situação e não fazer nada. No entanto, sua toalha escorrega de repente, e Yumei imediatamente se arrepende de suas ações. De repente, Mizuto fica na frente dela, e ao vê-lo assim, Yumei está convencida de que sua cama vai tremer. No entanto, Mizuto calmamente coloca sua jaqueta sobre os ombros dela e diz para ela parar de se forçar a fazer coisas estranhas, lembrando-a de que eles são família. Ele então fala sobre o incidente da manhã, e Yumei furiosamente insiste que não vai deixar sua família ser tratada de forma baixa. De repente, ela escorrega e eles acabam em uma posição comprometedora. Eu vou gozar. Ó. O momento lembra os dois de seu passado, e ambos estão dispostos a cruzar a linha naquele momento. Mas antes que seus lábios se toquem, eles ouvem seus pais voltando para casa. Em pânico, Mizuto rapidamente esconde Yumei debaixo do sofá e finge para os pais que estava passando o tempo relaxando com seus livros. Assim que o perigo passa, ambos percebem o quão perto estavam de criar um filho proibido, o que os deixa irritados por ter terminado abruptamente. No dia seguinte, a turma tem um teste de condicionamento físico, e Mizuto é abordado por um cara chamado Kogu-He, que pergunta se podem formar uma dupla. Mizuto imediatamente assume que ele só está tentando se aproximar das curvas de Yumei e recusa, mas Kogure insiste que só quer ser amigo. Kogure então aponta que alguém está ouvindo atrás dele, e Mizuto percebe que Yumei o ouviu sendo possessivo sobre ela, e ela fica envergonhada. Mais tarde, as garotas vão para a sala médica para seu exame físico, onde uma das colegas de Yumi, Minami, não consegue parar de olhar para seus enormes seios. Minami pergunta como Yumi mudou tanto em apenas um ano, considerando que ela só tinha um corpo pequeno. E Yumi admite que costumava ter as mesmas preocupações, dando a Minami esperança suficiente para abraçá-la entusiasticamente, convencida de que um pouco do tamanho de Yumi iria passar para ela. Assim que os exames médicos terminam, todos se dirigem para o ginásio para os testes físicos. Embora Minami diga que não gosta de se exercitar, ela é como a reencarnação de Usain Bolt e Michael Phelps, enquanto Yumi fica chocada com seu desempenho, não esperando que Minami fosse tão atlética.
Como representante da turma, Yume construiu a imagem de alguém que se destaca em tudo, e a ideia de todos descobrirem que ela é tão atlética quanto um velho gordo a assusta. Do outro lado da quadra, Mizuta faz abdominais e desiste rapidamente sem tentar, e vê-lo motiva Yumei a não ser preguiçosa como ele, e ela consegue fazer muito mais repetições do que achava que conseguiria. A aula continua com força de aperto de mão, flexibilidade, salto em distância e uma corrida de 50 metros, mas quando o último evento termina, Yuma já gastou toda a sua energia. Justo antes de desmaiar, Mizuto a pega antes que ela caia, elogiando seu trabalho incrível. Ele então a entrega a Minami, que fica confusa sobre o porquê de Mizuto estar na prática das meninas. Mais tarde, enquanto descansam no consultório da enfermeira, Yume finalmente admite a Minami que nunca foi boa em esportes e que até passou seu tempo livre estudando técnicas de exercício e treinando sozinha, com medo de desapontar a todos. Em vez de rir, Minami se sente aliviada ao saber que a representante da turma, que parece perfeita, também tem inseguranças como todo mundo, e a confissão rapidamente aproxima as duas, marcando o início de uma amizade genuína. Quando voltam para a sala de aula, Mizuto provoca Yuma por ter gasto toda a sua energia como se fosse Bonnie Blue após o trem de 1000 homens. E quando Yuma reage à provocação, Minami percebe que os dois parecem mais próximos do que irmãos normais, e aponta para Yumi que Mizuto parece ter um carinho especial por ela, o que surpreende Yumi. No dia seguinte, Minami começa a ficar agitada ao ouvir de Mizuto que Yumi teve febre e está faltando à escola. Koguri-rei rapidamente a puxa para longe por estar muito perto do novo amigo, mas Minami o confronta por só fazer amizade com Mizuto para se aproximar de Yumei. Kogurei nega ter qualquer interesse romântico, insistindo que ele simplesmente gosta de passar tempo com ele. Determinada a checar como está a amiga, Minami decide visitar Yumei depois da escola, e acaba acompanhando Mizuto para casa. Depois de irem à loja de conveniência comprar algumas coisas, eles chegam à casa de Mizuto, e ele avisa Minami para não deixar Yumei muito animada, já que ela ainda está se recuperando. Ao entrarem no quarto de Yumei, encontram-na meio adormecida, chamando suavemente por Mizuto e dizendo que sente saudades dele, antes de perceber que tem mais alguém ali. Envergonhada com suas próprias palavras, ela rapidamente cumprimenta Minami, agradecendo pela visita. Mizuto e Minami então preparam mingau para Yumi, e enquanto estão se esforçando na cozinha, Minami comenta casualmente que Mizuto se comporta como alguém que já namorou antes. Quando Mizuto pede para ela explicar, Minami diz que é muito boa em ler as pessoas e vê que Mizuto é do tipo que não se intimida diante de garotas bonitas. Ela então pergunta como ele lidaria com a apresentação de uma futura namorada à sua família, considerando que ele tem Yumei como irmã. E Mizuto responde tranquilamente que não se preocupará com a aprovação de Yumei, o que deixa Minami ainda mais interessada nessa dinâmica entre irmãos. Depois que Minami passa um tempo cuidando de Yumei, ela se prepara para ir embora à noite. Antes de ir para casa, ela pergunta discretamente a Mizuto se ele e Yumei são realmente apenas irmãos, e Mizuto esclarece que eles são apenas meio-irmãos, o que satisfaz sua curiosidade, pois ela secretamente espera que algo mais esteja acontecendo. Quando Mizuto volta para Yumei, ele a encontra reclamando de ciúmes ao ver Mizuto e Minami se dando tão bem. Mizuto descarta a ideia, explicando que Minami é simplesmente amigável com todos, e então diz a Yumei para parar de se preocupar e focar em descansar. Ainda se sentindo vulnerável, Yumei pede baixinho para ele não a deixar de novo como ele fez uma vez, e enquanto isso o confunde inicialmente, ele percebe que ela está falando sobre quando estavam namorando. Querendo tranquilizá-la, Mizuto fica ao seu lado e segura sua mão. Mas Yumei inesperadamente coloca a mão dele contra seus seios, quase fazendo ele perder o controle. Oh meu Deus! O momento inesperado traz à tona memórias do passado. Quando os dois se conheceram através do amor compartilhado pelos livros, passaram inúmeras tardes lendo juntos, discutindo romances e lentamente se apaixonando. Durante uma doença, Mizuto ficou ao lado dela e segurou sua mão até que ela adormecesse. Mas apesar de tudo que compartilharam, um mal-entendido após a formatura acabou os afastando. No entanto, nenhum deles esperava que os deuses do anime tornassem a trama mais complicada ao fazer seus pais se casarem, transformando-os em meio-irmãos. De volta ao presente, Yumi continua pedindo a Mizuto um favor após o outro, desde comprar sorvete até cantar para ela a música Crispy Breezy antes do incidente com a Rihanna. No entanto, Mizuto suspeita que ela está forçando a barra, então exige que ele verifique sua temperatura, o que a assusta. Depois de checar, ele descobre que a febre dela já desapareceu, e percebendo que ela estava exagerando sua condição só para mantê-lo por perto, ele a confronta, deixando Yumei muito envergonhada para se defender. Isso a força a pedir desculpas por usar sua bondade, mas Mizuto não consegue ficar bravo por muito tempo, e vendo como ela está envergonhada e culpada, ele simplesmente diz para ela descansar. Ela mais uma vez pede para ele não ir embora, e Mizuto promete que não irá, lembrando-a de que agora são família. Enquanto se recupera, Yume se pega pensando no passado, lá atrás, quando ela e Mizuto estavam namorando, e quando sempre valorizava cada pequeno presente que ele lhe dava.
guardando-os cuidadosamente em uma caixa especial que ela tratava como uma coleção de memórias preciosas, quase como se estivesse em um culto. De volta ao presente, ela distraidamente pega um par de shorts de Mizuto e se pega cheirando-os antes de perceber o que está fazendo. Ela rapidamente lembra que se a pegarem fazendo algo tão degenerado, Mizuto seria seu irmão mais velho e a puniria como a irmãzinha safada que ela é. Após imaginar isso, fica aterrorizada com seu próprio comportamento e culpa Mizuto por a ter arrastado de volta ao seu passado embaraçoso. Decidida a apagar as evidências antes que alguém perceba, ela decide devolver os shorts ao quarto dele depois que todos forem dormir. Ela fica esperando e ouvindo para ter certeza de que Mizuto está dormindo, e quando não ouve nada do quarto dele, parte para sua pequena missão. No entanto, ao se aproximar do quarto dele, Mizuto aparece, segurando seus protetores de trama na mão. Os dois congelam no corredor, cada um pega com os pertences do outro. Como nenhum dos dois quer explicar primeiro, eles resolvem a questão com um jogo de pedra, papel e tesoura. Yumi perde mais uma vez, forçando-a a confessar. Sem saída, ela admite que ver os pertences dele a fez voltar aos hábitos que tinha quando estavam namorando, onde guardava cada presente que ele lhe dava em uma caixinha. Ao ouvir isso, Mizuto fica chocado e corado, mas quando Yumi percebe, ele rapidamente esconde e muda de assunto, falando sobre como ela secretamente quer ser pega e punida. No entanto, Yumi traz o assunto de volta para seu protetor de trama e exige uma explicação sobre por que ele o tem. Mizuto insiste que o encontrou enquanto lavava roupa e o escondeu após quase ser pego pelo pai antes de devolvê-lo, mas Yumi se recusa a acreditar e ainda acha que ele o usou em sua sessão noturna. Mizuto faz a mesma pergunta sobre como ela o encontrou, e ela responde com uma desculpa quase idêntica envolvendo sua mãe. Então, eles se perguntam se realmente usam as roupas um do outro em coisas estranhas, como cheirar ou usar o atrito para se masturbar. Mas ambos prometem que não fizeram nada, forçando o outro a acreditar. Com isso, eles relutantemente aceitam que ambos são igualmente culpados e decidem que o incidente nunca mais deve ser mencionado. No entanto, ambos percebem que quebraram as regras da competição em andamento, então Mizuto propõe que cada um receba uma penalidade. Mas então, eles concordam com uma pequena mudança de regra, onde o jogo só se aplica dentro de casa e não fora, contanto que não arruinem as normas sociais ou a reputação um do outro, o que Yumi aceita. Mais tarde, ela encontra Mizuto em um encontro com uma garota que se parece extremamente com Yumei no passado. E lembrando do acordo que acabaram de fazer, percebe por que ele a fez prometer que ficaria longe de sua vida pessoal. No dia seguinte, ela pergunta a Minami sobre isso, e Minami diz que não tem ideia de quem seja a garota pela descrição, mas elogia Mizuto por conseguir sair em encontros, até elogiando seu charme silencioso e que ele é secretamente bonito. O comentário só faz a inveja de Yumi crescer, e quando chega em casa, suas suspeitas aumentam ao encontrar um par de sapatos femininos desconhecidos na entrada. Convencida de que Mizuto convidou a garota misteriosa, ela fotografa secretamente a evidência antes de ligar para ele com uma falsa tarefa para atraí-lo para fora de casa. Ela corre para o quarto dele, apenas para descobrir que Mizuto não saiu, arruinando seu plano. Então, ela percebe que os sapatos da garota sumiram, deixando-a sem escolha a não ser confrontá-lo diretamente. Quando Yumei lhe mostra a foto, Mizuto insiste que não tem ideia do que ela está falando, e até sugere que ela verifique seu próprio quarto. Embora não encontre nada de estranho, o desaparecimento dos sapatos deixa os dois confusos. Mas então, Mizuto vai para a sala de jantar, e ao ver a mesa, começa a tentar descobrir o que aconteceu. Naquela noite, enquanto Yumi imagina todos os tipos de cenários suspeitos, Mitsuto junta as pistas e percebe exatamente quem deve ter sido a visitante. Dias antes, a misteriosa garota de óculos apareceu e pediu a Mitsuto em casamento, mas ele se recusou a ceder a essa garota e exigiu saber quem ela era. Vendo que ele se manteve firme, a garota se revelou como Minami, que se disfarçou com uma peruca e óculos. E ela explicou que não tinha uma grande razão romântica para a proposta, mas simplesmente queria se casar com ele para poder se tornar cunhada de Yumi, pois havia esse apego incrível à nova amiga. A partir daquele momento, Minami começou a seguir Mizuto quase em todos os lugares, implorando para que ele se casasse com ela sem parar de sorrir, só para poder chamar Yumi de irmã. Incapaz de entender seu comportamento, Mizuto pede conselhos a Kogurei, que conhece Minami há anos, sobre como lidar com ela. Kogurei explica que Minami tem o hábito de se tornar completamente devotada sempre que se fixa em alguém, até enviando seu último namorado ao hospital uma vez porque estava obcecada e muito carinhosa com ele. Kogurei acredita que se Mizuto quiser que Minami perca o interesse em Yume, a solução mais fácil seria convencê-la de que Yume já pertence a outra pessoa. Percebendo que a ideia pode realmente funcionar, Mizuto vai direto para o quarto de Yume naquela noite e pede para usar a punição que Yume teve que enfrentar dele. Yume o lembra que isso não pode destruir sua reputação social. Mas, para sua surpresa, Mizuto pede que ela saia em um encontro com ele. No dia seguinte, Yume chega ao local do encontro, dizendo a si mesma para tratar esse encontro como nada mais do que uma punição.
No entanto, quando Mizuto aparece parecendo um participante de Love Island, ela rapidamente se rende com o quão bonito ele é. Eles vão ao aquário, onde Yumei tenta se convencer de que não é um encontro, cercada por famílias e amigos. Mas ao olhar para o rosto de Mizuto, ela desiste e luta contra o desejo de devorá-lo ali mesmo. De repente, Mizuto pega sua mão para guiá-la na entrada, e sua mão macia quase faz com que ela perca a compostura. Enquanto isso, escondidas na multidão, Minami e Kogura observam o casal, fingindo estar em um encontro. Kogura havia planejado tudo isso. Ele explicou a Mizuto que se Minami acreditasse que Yumei tinha um complexo de amor pelo irmão, ela poderia desistir de se casar com Mizuto para ser cunhada de Yumei. Seguindo as instruções de Kogurei, Mizuto elogia o vestido de Yumei de forma desajeitada e percebe que errou. Para sua surpresa, Yumei fica vermelha com o elogio. Vendo isso, Kogurei tenta convencer Minami de que os dois são inseparáveis, mas ela ainda não está convencida. De repente, Mizuto aumenta a temperatura puxando Yumi para perto, quase fazendo-a cair de joelhos e ativar o Glock 3000. Mas ela recupera a compostura e pede que ele tire as mãos sujas do ombro dela. Mizuto faz o que ela pede, o que a confunde, pois esperava uma resposta sarcástica. Sem saber que Mizuto planejou toda a interação, esperando que ela reagisse assim, ele se retira para o banheiro para pedir conselhos a Kogurei, insistindo que o encontro está indo horrivelmente. Mas Kogurei vê de outra forma e ri do quão bem a performance está indo. Enquanto isso, Yume se perde no aquário enquanto tenta encontrar outro banheiro. Ela liga para Mizuto, dizendo que está completamente perdida e se preparando para receber suas provocações. Mas Mizuto simplesmente diz que é culpa dele por não ter cuidado dela, o que a surpreende. Ao ouvir isso, ela desliga, sentindo que, apesar de Mizuto agir como um verdadeiro cavalheiro, não parece certo para ela. Esse momento a lembra do primeiro encontro deles, quando foram a um festival separados. Naquela época, ela se desculpou várias vezes pelo telefone por ter estragado o encontro, mas Mizuto a procurou pacientemente. Lembrar daquele dia torna ainda mais difícil para ela separar o presente dos sentimentos que achava ter deixado para trás. Quando Mizuto finalmente a encontra, ele lhe entrega outra bebida, lembrando-a daquele momento do passado. Mas ele rapidamente faz comentários sarcásticos, zombando dela por ter um senso de direção pior que o do Zoro. Essa zombaria traz de volta ao normal, e eles passam o encontro se provocando, enquanto Minami observa, pensando que eles ficam ótimos juntos. No entanto, apesar do encontro estar indo bem, Mizuto se sente enjoado, relembrando as partes de Yumei que o fizeram se apaixonar. Mas agora, ele já odeia cada parte dela, o que conflita com seus sentimentos. No final, Mizuto percebe que a relação atual deles é mais saudável do que a que tinham antes, e como apenas irmãos, eles podem ser honestos um com o outro, discordar sem medo e aproveitar a companhia um do outro sem se preocupar com o futuro da relação. Após o encontro, Yume vai para casa primeiro, e é lá que Minami aparece para se revelar a Mizuto, fingindo que é uma coincidência. Mas então, ela se desculpa por entrar secretamente em sua casa e espera que ele conte a Yumi sobre o que aconteceu. No entanto, Mizuto diz que não dirá nada, sabendo que Minami é alguém querido e importante para Yumei. Ele então pergunta a Minami por que ela adicionou uma cadeira extra à mesa, e Minami insiste que, embora saiba que Yumei tem um complexo de irmão, ainda não desistiu de se casar com Mizuto. Enquanto isso, em casa, Yumei ainda está distraída com o mistério da garota desconhecida que acredita ter visitado a casa. Decidindo que é hora de cobrar a penalidade acordada, ela ordena que Mizuto a deixe fotografá-lo. Ele coopera pacientemente enquanto ela enche seu telefone com fotos dele lendo um livro. Vendo que a punição é leve, Mizuto se oferece para mais um pedido, e Yumei pede que ele a abrace por trás e sussurre em seu ouvido. Atendendo ao pedido, Mizuto a abraça suavemente e sussurra que agora a tem onde quer, deixando Yumei com uma memória que qualquer amante de romances picantes gostaria de ter. No dia seguinte, Minami e Yumei continuam tão próximas quanto antes. Observando a distância, Koguri diz a Mizuto que ele deve ligar se Minami se tornar impossível de lidar novamente. Vendo isso, Mizuto se pergunta se Kogurei tem um relacionamento secreto com Minami que ele não sabe. Algum tempo depois, Yuma se aproxima de Mizuto e diz que, como o Dia das Mães está chegando, ela quer que os dois comprem um presente juntos para a madrasta deles, Yuni. Mizuto imediatamente recusa a ideia, insistindo que nunca realmente celebrou essas ocasiões e prefere passar o fim de semana em casa com um bom livro. No entanto, Yumi argumenta que comprar um presente juntos deixaria seus pais felizes, mostrando que eles estão se adaptando à vida como irmãos. Mizuto se recusa a ceder,
dizendo que ela só quer dividir o custo porque está mais quebrada que o mendigo atrás do McDonald's. Em vez de continuar discutindo, Yume sai do quarto e volta com roupas que a fazem parecer milionária, chamando a atenção de Mizuto. Vendo que ele a está admirando, Yume lembra que ele acabou de perder mais uma rodada, já que irmãos normais não olham para as irmãs assim, a menos que você seja o Johnny Sins. Com o resultado decidido, ela anuncia a punição dele, acompanhá-la nas compras. Logo, eles se encontram em um trem lotado indo para a cidade, e como Mizuto raramente sai nos fins de semana, ele reclama do quão cheio o trem está, enquanto Yume lembra que isso é normal. Quando o trem sacode de repente, Mizuto perde o equilíbrio e quase cai em cima dela. Envergonhado, ele se desculpa imediatamente e tenta se afastar, mas Yume diz para ele ficar onde está, pois o trem provavelmente continuará tremendo, deixando os dois constrangidos. Depois de chegar ao shopping, eles passam um bom tempo procurando a presente perfeito. Consideram tudo, desde utensílios de cozinha até itens decorativos, discordando ocasionalmente sobre o que Yuni realmente apreciaria. No final, eles escolhem um lindo buquê de flores, e quando o apresentam a Yuni, ela fica genuinamente emocionada com a surpresa atenciosa. Logo, lágrimas começam a se formar em seus olhos. Ao ver sua reação, Yuma se sente aliviada que o plano funcionou como esperava, mas nota que Mizuto a observa com uma expressão triste. Algum tempo depois, ela o encontra em silêncio prestando suas homenagens à mãe falecida. Ela se junta a ele e ele explica que sua mãe faleceu quando ele ainda era muito jovem, deixando-o com pouco mais do que uma fotografia e algumas memórias distantes. Mizuto pergunta por que ela o seguiu, e ela simplesmente responde que, como irmã mais velha, está ao seu lado. Mais tarde, os dois conversam sobre os pais, e Mizuto aponta que, apesar de estarem recém-casados, eles mal tiveram tempo a sós porque estão sempre preocupados em ajudar as crianças a se ajustarem à nova família. Como eles merecem a oportunidade de aproveitar a vida de casados sem interrupções, ele sugere que ele e Yumi passem uma noite fora de casa. Yumi gosta da ideia, mas logo começa a pensar demais na logística. Quando Mizuto sugere brincando que eles poderiam simplesmente ficar em um love hotel juntos, ela reage com horror e rejeita firmemente a ideia antes que ele possa continuar. Na manhã seguinte, Mizuto encontra um lugar para ficar, que é a casa de Kogurei e Minami, que, para surpresa deles, fica bem ao lado uma da outra. Dias depois, eles chegam ao apartamento e Minami agradece a Mizuto por dar a ela a chance de passar a noite com Yumi. Ela então rapidamente abraça Yumi e a puxa para seu quarto enquanto os meninos vão para o deles. Uma vez dentro, Yumi pergunta a Minami se ela e Kogurei estão namorando, mas Minami rapidamente descarta a ideia, insistindo que são apenas vizinhos que se conhecem desde a infância. Enquanto isso, no quarto ao lado, Kogurei conta a Mizuto quase a mesma história, explicando que, embora tenham crescido juntos, ele não os considera particularmente próximos. Mas Mizuto tem dificuldade em acreditar nele, considerando como os dois continuam discutindo naturalmente. Kogurei rapidamente muda de assunto para o relacionamento de Mizuto com Yume, e pergunta em voz alta se Mizuto já teve a chance de testar as curvas que Yume tem, fazendo questão de que as pessoas ao lado ouçam. Ouvindo cada palavra do lado de lá, Yume bate furiosamente na parede de vergonha enquanto Minami tenta segurá-la. No entanto, Mizuto rapidamente decide se vingar. Depois de amarrar Kogurei na cama como punição, ele descobre um velho caderno com os objetivos pessoais do amigo e começa a ler dramaticamente em voz alta, revelando que Kogurei sonhava em se casar com Minami. Desta vez, é a vez de Minami bater na parede, enquanto Yumi a puxa de volta. Mais tarde naquela noite, os quatro acabam jantando juntos em um restaurante familiar, e Minami está irritada porque seu encontro a sós com Yuma é interrompido por dois caras chatos. Os dois vizinhos começam a zombar um do outro por seus pedidos de comida, e tanto Yumi quanto Mizuto suspeitam que há algo entre os dois. Enquanto esperam pela comida, Mizuto se aproxima da fonte de bebidas, mas imediatamente congela, sem saber como usá-la. Yumei nota sua confusão e se aproxima para demonstrar, brincando com ele por ser tão caseiro que até usar uma máquina de bebidas é uma nova experiência. Misturando várias bebidas diferentes com confiança, ela orgulhosamente entrega a ele o resultado, apenas para ambos descobrirem que acidentalmente criaram a gosma que deixou o Coringa insano. De volta à mesa, Minami brinca pedindo a Mizuto para ser seu tutor, inclinando-se mais perto do que o necessário só para irritar Yumi. Mizuto imediatamente aponta que Yumi é na verdade a pessoa melhor para perguntar, considerando que ela tem notas mais altas e que seu objetivo é superá-la academicamente. Mais tarde naquela noite, Kogurei pergunta por que Mizuto estuda tão seriamente, apesar de já ter notas excelentes. Mizuto admite honestamente que competir com Yumei é a principal razão pela qual continua se esforçando tanto, inspirando Kogurei a levar os estudos um pouco mais a sério. Depois que todos finalmente vão para a cama, Mizuto sai para a varanda para aproveitar o ar tranquilo da noite.
Para sua surpresa, Yumi aparece na varanda vizinha, vestindo um par de pijamas fofos que ela afirma apressadamente que Minami a forçou a usar. Enquanto olham para a lua juntos, a atmosfera pacífica os lembra da viagem escolar onde se conheceram anos atrás. Yuma recorda suavemente que foi naquela noite, sob a mesma lua, que ela percebeu pela primeira vez que havia se apaixonado por ele. Embora a memória desperte emoções que ela pensou ter desaparecido, ela guarda o resto de seus sentimentos para si, optando por admirar silenciosamente o céu noturno ao lado do garoto que se tornou tanto seu primeiro amor quanto seu meio-irmão. Semanas depois, chegam os exames do meio do semestre, e Minami convida alegremente Yumei para voltarem para casa juntas. Mas Yumei recusa, pedindo desculpas, dizendo que quer ficar e estudar. Desde que tirou a maior nota nos exames de entrada e se tornou representante da turma, a pressão para se manter no topo pesa muito sobre ela, sem espaço para relaxar. Essa pressão começou anos atrás, quando Yumi sempre achou que matemática era seu ponto forte, até Mizuto a superar inesperadamente em uma prova importante. Perder para ele destruiu sua confiança e a fez passar noites em claro estudando até recuperar o primeiro lugar. Mesmo assim, Mizuto nunca parecia interessado em competir, tornando a vitória insatisfatória. Na mesma época, ele comentou casualmente que seu amor por romances de mistério provavelmente a ajudou a afiar seu raciocínio lógico, e isso fez Yumi perceber que ele sempre esteve prestando atenção nela. E antes que percebesse, aqueles sentimentos cresceram em amor. De volta ao presente, Yumi volta para casa e encontra Mizuto relaxando com seus livros, parecendo completamente despreocupado com os exames que se aproximam. Sua atitude relaxada a irrita tanto que ela se aproxima e exige saber se ele tem intenção de estudar. Mizuto a olha calmamente e diz simplesmente que vai derrotá-la sem suar. Na manhã seguinte, Mizuto encontra Yumi bocejando de tanto estudar na noite anterior, e ela lhe diz que, ao contrário dele, se importa com sua reputação e está disposta a lutar por isso. Então começa o primeiro dia da prova, e Yumi enfrenta cada questão com confiança. Apesar de se sentir satisfeita com seu desempenho, não consegue se livrar da sensação de que Mizuto é capaz de igualá-la ou até superá-la. Em casa, a curiosidade a domina, e ela entra no quarto dele para examinar sua folha de respostas, apenas para descobrir que ele deixou a última pergunta em branco, mesmo tendo mais do que tempo suficiente para respondê-la. Furiosa, Yumi vai para a sala e exige uma explicação. Mizuto afirma casualmente que simplesmente ficou sem tempo, mas Yumi o confronta, lembrando que o viu parar de escrever muito antes do fim da prova. Percebendo que foi pego, Mizuto admite que desistiu dos pontos intencionalmente porque sabia o quanto era importante para ela ficar em primeiro lugar. Em vez de apreciar o gesto, Yumi se sente profundamente ofendida. A discussão rapidamente sai do controle e ela está prestes a dar um tapa nele, mas Yuni intervém e tenta encontrar o pai para separá-los. Mizuto finalmente perde a paciência e aponta que ele apenas sacrificou sua própria nota porque ela mesma admitiu o quão importante era o primeiro lugar. Yumi, por sua vez, insiste que a decisão dele a privou de qualquer sensação de realização. Naquela noite, Mizuto reflete sobre tudo o que aconteceu e finalmente entende que a rivalidade deles nunca foi real e que ela é a única obcecada em vencê-lo. No entanto, na manhã seguinte, quando ela está prestes a sair de casa, Mizuto lhe diz que seus dias como a melhor aluna estão prestes a acabar. Então, eles fazem as provas, e quando as classificações finais são divulgadas, Yumi procura ansiosamente seu nome, congelando em descrença ao ver que Mizuto ficou em primeiro lugar, empurrando-a para o segundo. Mizuto então lhe diz que sempre há finais, mas afirma que, se quisesse, poderia sempre ficar em primeiro lugar, deixando claro que é superior. Ao ouvir isso, Yumi se sente completamente arrasada, acreditando que ser a aluna mais inteligente era o que lhe dava valor. Mas antes que ela possa se afundar muito nesses pensamentos, Minami e vários colegas correm para parabenizá-la. Em vez de tratá-la de forma diferente por ter perdido o primeiro lugar, eles elogiam seu esforço e lembram que terminar em segundo lugar ainda é uma conquista incrível. O apoio genuíno a comove e lágrimas começam a encher seus olhos, mas desta vez são lágrimas de alívio. Pela primeira vez, ela percebe que seus amigos a valorizam pelo que ela é, não apenas por suas notas. Querendo falar com Mizuto, ela vai à biblioteca à sua procura. Em vez disso, encontra Mizuto conversando sobre livros com uma garota chamada Ii-sana, que compartilha seu amor por livros. Os dois falam sobre o que faz alguém ser amigo, e Ii-sana acredita que depende do padrão e que ela até o considera um amigo, o que Mizuto também sente por ela. Quando chega a hora de ir para casa, Ii-sana pede a Mizuto para ajudá-la a colocar uma das meias, e ele vai fazer isso. Perto da entrada da escola, Minami e Yumi encontram Ii-sana, e a garota tímida imediatamente fica sobrecarregada pela energia extrovertida de Minami, o que faz Mizuto intervir para proteger Ii-sana. Minami então sugere que Ii-sana conheça Yumi, mas quando vão procurá-la, ela já está se afastando.
Naquela noite, Yumei se incomoda com a nova amiga de Mizuto, mas se convence de que não é mais namorada dele e que irmãos não ficam com ciúmes. Nos dias seguintes, sua atitude em relação a ele muda completamente. Em vez de discutir com ele por qualquer coisa, ela de repente se torna incomumente gentil e atenciosa. Mas Mizuto acha a mudança desconcertante. Incerto sobre o que realmente a incomoda, ele pede conselhos a Isana. E apesar de Isana ser uma completa introvertida, ela sugere que ele pare de pensar demais e simplesmente pergunte a Yumei como ela realmente se sente. Seguindo esse conselho, Mizuto visita Yumei naquela noite vestindo as roupas do encontro, a encurrala como se fosse agredi-la e a provoca por estar pingando no chão. Depois de se acalmar, ele aponta que ela tem agido estranhamente desde que conheceu Isana. Envergonhada pela confrontação direta, Yumei admite que teve ciúmes de ver outra garota se aproximando dele e pergunta se é errado que irmãos de criação sintam ciúmes por coisas assim. Mizuto diz que é estranho, mas não se importa, pois sabe o quanto Yumei é esquisita. No dia seguinte, Yumei e Minami se apresentam a Isana, e a conversa logo vai para o relacionamento dela com Mizuto. Elas perguntam se ela tem sentimentos românticos por ele, e Isana nega firmemente, toda envergonhada. Ela explica que são apenas amigas unidas pelo amor à leitura, e até admite que muitas vezes desejou ter nascido menino. Ao ouvir isso, Yuma se convence de que não há romance entre elas, permitindo que todos deixem o mal-entendido para trás. Anos atrás, Yuma passou dias tentando reunir coragem para se declarar a Mizuto. Ela escreveu uma carta de amor sincera e entregou a ele. Enquanto Mizuto lê cada palavra em silêncio, Yumei fica lá, desejando que o chão a engolisse. Para sua surpresa, ele sorri e admite que, embora nunca pensasse que alguém como ela se apaixonaria por ele, ficaria feliz em sair com ela. Essa troca awkward marca o início do relacionamento deles. De volta ao presente, Isana chega à escola e encontra uma nota anônima dentro do seu armário, que afirma saber seu segredo e a ordena a se encontrar com o remetente sozinha após a escola. Mais tarde, ela segue as instruções da carta, e em vez de um criminoso misterioso, encontra Yume e Minami esperando casualmente por ela. Elas rapidamente admitem que a carta ameaçadora era apenas uma brincadeira para atraí-la até ali para fazer uma pergunta pessoal. No começo, Isana assume que descobriram a transmissão de teste embaraçosa que ela fez como VTuber, mas Minami explica que estão interessadas em algo completamente diferente. Sem hesitar, ela pergunta diretamente se Isana tem sentimentos românticos por Mizuto. Isana responde imediatamente que gosta dele, mas quando Yumei esclarece que elas se referem a um namorado e não apenas a um amigo, ela rejeita completamente a ideia e insiste que estão entendendo tudo errado. Recusando-se a aceitar essa resposta, as garotas mostram a ela um vídeo curto de Mizuto dormindo tranquilamente. E no momento em que Isana assiste ao clipe, seu rosto fica vermelho, especialmente quando Minami começa a sussurrar ideias travessas em seu ouvido. Quando Yuma reproduz a gravação da reação envergonhada de Isana, ela mal consegue se reconhecer e admite timidamente que nunca experimentou o amor antes, tornando impossível saber se o que sente é realmente romântico. Ver isso a faz lembrar de quem ela era no passado. A garota tímida que costumava ser antes de se declarar a Mizuto, sempre duvidando de si mesma e assumindo que a rejeição era inevitável. Baseando-se em sua própria experiência, Yumei encoraja Isana a não desistir só porque tem medo de falhar, e isso faz Isana admitir que realmente gostaria de ser a namorada de Mizuto. Inspirada pela confissão, Minami declara entusiasticamente que as duas vão ajudar Isana a conquistar o coração dele. No dia seguinte, Yumi e Minami querem ver como Isana costuma agir perto de Mizuto, então elas observam Mizuto e Isana de perto enquanto o casal lê em silêncio na biblioteca. Minami acredita que a melhor abordagem é identificar as fraquezas de Mizuto e usá-las contra ele. Mas, em sua missão de espionagem, elas percebem que Mizuto não tem fraquezas, já que não olhou uma vez sequer para os seios de Isana. Elas então se retiram para o banheiro e Minami propõe que elas usem mais dos dois grandes atributos que têm e façam Mizuto começar a babar por elas. Voltando à biblioteca, Isana finge mostrar algo em seu livro enquanto se pressiona contra o braço dele. Legal. No entanto, Mizuto a chama por suas ações estranhas, e Isana admite que usou sua figura intencionalmente porque queria convencê-lo de que garotas com atributos maiores são superiores. Elas se retiram mais uma vez, e Isana confessa que pedir para ele sair é aterrorizante, pois a amizade já é preciosa para ela, e perder esse relacionamento doeria muito mais do que simplesmente ficar em silêncio. Percebendo que a forçaram a agir de maneira diferente, Yumi e Minami imediatamente se desculpam. Yumi diz a Isana que fingir ser outra pessoa nunca levará à verdadeira felicidade, enquanto Minami concorda que elas devem se concentrar em ajudá-la a se tornar mais confiante. Como um impulso de confiança, elas dão a Isana uma transformação completa, esperando que uma nova aparência a faça se sentir mais feminina. Quando Isana chega usando maquiagem, Mizuto assume inocentemente que o batom dela é apenas gordura residual de comer demais no Popeyes.
Então, ela tenta se aproximar dele, mas ele instintivamente cria mais espaço pessoal entre eles. Eventualmente, ele explica de forma direta que simplesmente não gosta que as pessoas invadam seu espaço pessoal e que mostrará o inferno se ela continuar. Izana provoca brincando, pedindo que ele mostre o que é esse inferno, e Mizuto começa a bagunçar seu cabelo como se ela fosse um dos meninos, provando que a vê como uma amiga. No entanto, quando ela pede para ele arrumar seu cabelo, ele faz isso feliz. Depois, Minami encoraja Isana a se declarar antes que ela perca a coragem, e avisa que esperar para sempre só tornará a rejeição mais dolorosa. Embora Isana insista que não tem nada a oferecer além de seus gatinhos e baixo carisma, Yumi a lembra que Mizuto realmente gosta de passar tempo com ela, e isso já a torna digna de acreditar em si mesma. Na tarde seguinte, Isana finalmente pede a Mizuto para se encontrar com ela atrás da escola após as aulas. Escondidas a alguns metros de distância, Yumi e Minami assistem nervosamente ao encontro. Isana quase perde a voz de ansiedade, mas Mizuto pacientemente lhe diz para relaxar e falar no seu próprio ritmo. Reunindo toda a coragem, Isana agradece por ele a tratar como uma pessoa normal, enquanto os outros a achavam estranha. Ela diz que as conversas a deixaram mais feliz do que esperava e confessa que quer ser sua namorada. Mizuto escuta com atenção e responde que valoriza o tempo que passaram juntos e acredita que poderiam ser um ótimo casal em outras circunstâncias. No entanto, ele admite que não pode retribuir seus sentimentos porque seu coração já pertence a outra pessoa. Ele explica que por mais que tente seguir em frente, não consegue esquecer essa pessoa, tornando impossível começar um novo relacionamento de forma honesta. Ouvindo de seu esconderijo, Yumei congela. Ela imediatamente se lembra de Minami brincando na noite anterior que talvez Mizuto ainda estivesse se guardando para alguém especial. E agora, ouvir sua rejeição sincera deixa claro que a pessoa que ele ainda não consegue esquecer é quase certamente ela, mesmo que agora sejam apenas meio-irmãos. Enquanto Isana aceita a rejeição, Yume fica sobrecarregada pela realização de que Mizuto pode nunca ter realmente superado seu primeiro amor. Alguns dias após a confissão de Isana, ela e Mizuto voltam à rotina habitual na biblioteca da escola, lendo juntos como se nada tivesse acontecido. De repente, Isana anuncia que quer visitar a casa de Mizuto um dia para ver sua enorme coleção de livros. Mizuto pergunta por que ela está interessada em seu quarto e Isana admite que está curiosa sobre quais heroínas de romances o atraem. Mizuto imediatamente ameaça cancelar a amizade na hora, e Isana rapidamente se desculpa derretendo o braço dele com seu jeito meigo. Ela acaba convencendo Mizuto a deixá-la visitar. Alguns dias antes da visita, Isana encontra Yumi e Minami. Depois que as duas olham para seu guarda-roupa, decidem que seu senso de moda está além de ser salvo. Elas insistem que, se ela vai passar o dia na casa de Mizuto, precisa de roupas que realmente a favoreçam. Isana explica calmamente que não tem muito dinheiro, mas Yumi e Minami imediatamente se oferecem para pagar, com a única condição de que Isana use o que elas escolherem sem discutir. A missão de transformação rapidamente se torna um caos total quando a primeira roupa que Minami experimenta faz parecer que custa menos de R$5 a hora. E quanto mais opções elas tentam, mais óbvio fica que o maior problema são seus seios enormes, que provavelmente têm seu próprio campo gravitacional. Elas então concluem que tentar copiar a moda tendência não está funcionando, então Minami sugere se inspirar no estilo mais modesto de Yumi. Essa ideia lembra Yumi de algo do seu próprio passado, quando ela e Mizuto estavam namorando, e ela passou dias pesquisando revistas de moda antes de um dos encontros, porque queria desesperadamente parecer fofa para ele. Ela escolheu cuidadosamente uma roupa que acreditava que a favorecia perfeitamente e passou o dia todo esperando secretamente que Mizuto a elogiasse. Em vez disso, ele se concentrou quase totalmente nos livros e nas conversas, nunca mencionando suas roupas. No final do encontro, ela se convenceu de que a roupa devia ter ficado terrível. Mas, pouco antes de se separarem, Mizuto admitiu casualmente que ela estava adorável, mas sugeriu que ela evitasse usar uma saia tão curta do lado de fora, a menos que ficassem dentro de casa. Ao ouvir isso, ela sentiu que ele era possessivo, e ficou tão feliz que a partir de então, passou a usar roupas que o deixariam feliz. Lembrando dessa experiência, Yume concorda em experimentar algumas roupas modernas, enquanto Isana experimenta diferentes estilos. Eventualmente, elas descobrem um visual que parece natural para Isana, em vez de forçá-la a imitar outra pessoa. No final da compra, até Isana admite que se sente muito mais confiante do que antes. Dias depois, enquanto Isana se dirige para a casa de Mizuto, ele não consegue deixar de lembrar do passado, quando Yume mencionou querer ler um romance que ele já possuía. Sem pensar, ele a convidou para vir e pegar emprestado. Só depois de ver sua reação envergonhada, ele percebeu o quão pessoal o convite soou, fazendo-o se desculpar e oferecer levar os livros para a escola. De volta ao presente, Isana chega à casa e é recebida antes que os pais de Mizuto tenham a chance de sobrecarregá-la com perguntas. Momentos depois, Yume aparece inesperadamente e declara que vai supervisionar a visita para garantir que nada de errado aconteça.
Dentro do quarto dele, Isana imediatamente fica fascinada com as prateleiras infinitas de livros. Ela pega um romance felizmente, se acomoda na cama de Mizuto e começa a ler como se já tivesse visitado dezenas de vezes. Assistir os dois interagindo tão confortavelmente deixa Yumei com ciúmes e desconfortável, mas ambos insistem que são apenas amigos próximos que gostam de ler juntos. Horas passam pacificamente até que Isana termina seu livro e estica os ombros. Ela brinca que carregar livros pesados o dia todo a deixou dolorida e pergunta a Mizuto se ele poderia massagear seus ombros. Ele concorda com seu pedido, e enquanto ele a massageia, Isana comenta feliz que está muito melhor, deixando Yumi cada vez mais irritada com a forma casual como eles cruzam limites que ela nunca esperou que amigos comuns cruzassem. Fica pior quando Isana pede a Mizuto para ajudá-la a colocar as meias, o que faz Yumi ficar ainda mais ciumenta ao ver Mizuto tocar os pés macios de uma garota. Depois, quando Isana sai do quarto, Yumi pergunta em voz baixa se ela ainda gosta de Mizuto, mesmo após ser rejeitada. Isana admite que sim, e explica que, embora a rejeição machuque, o que mais a assusta não é Mizuto ter uma namorada, mas perder a amizade especial que construíram. Yuma pergunta se ela considera amiga também, e Isana diz que sim, mas acrescenta que cada amizade é única, e Yumi nunca poderia substituir o lugar de Mizuto na vida dela, assim como Mizuto não poderia substituir Yumi. Essa resposta ajuda Yumi a entender que Isana não está tentando roubar Mizuto. Mizuto percebe que ela está apenas imitando Isana, e pergunta por que ela está transformando tudo em competição. Yumi ignora a pergunta, insistindo que ele já está ajudando uma amiga, então ajudar a irmã dele não deveria ser diferente. Enquanto ele a ajuda, Yumi fica nervosa, provando que suas emoções são mais complicadas do que gostaria. Antes que o clima constrangedor continue, Mizuto recebe uma mensagem de Isana pedindo ajuda lá embaixo. Os dois correm para a sala, onde encontram os pais dele fazendo muitas perguntas sobre o relacionamento dela com o filho. Envergonhada, Isana explica pacientemente que Mizuto já rejeitou sua declaração e que eles são apenas bons amigos que amam livros. Quando finalmente é hora de ela ir embora, Mizuto acompanha Isana até em casa. Ela ri de como foi difícil convencer os pais dele de que não há romance entre eles, e admite que ainda está lidando com seus sentimentos. Mesmo assim, pede que ele não a trate diferente só porque se declarou. Enquanto Mizuto concorda, não consegue deixar de lembrar das inúmeras tardes que passou lendo com Yumi, fazendo-o refletir em silêncio sobre como aquelas memórias ainda permanecem em seu coração. Anos atrás, depois que Mizuto e Yumi compartilharam seu primeiro beijo, Mizuto a convidou para ir à sua casa pela primeira vez. Yumi nervosamente admite que nunca entrou no quarto de um menino antes, enquanto Mizuto revela timidamente que ela é a primeira garota que ele convida. Uma vez dentro, Mizuto pede que ela se sente em sua cama, fazendo a imaginação de Yumi correr solta, esperando um beijo. Mas Mizuto pega um livro da estante e sugere que leiam juntos. Horas depois, ao terminar o livro, a mesma situação se repete. Seus olhares se encontram novamente. Yumi fecha os olhos esperando outro beijo, e Mizuto quase se inclina para a frente. Mas mais uma vez, em vez de beijá-la, ele diz de forma desajeitada que está ficando tarde e se oferece para acompanhá-la para casa antes que seus pais desconfiem. Ao chegarem na casa de Yumi, ela se pergunta por que Mizuto não aproveitou a oportunidade, sem saber que ele se xingava internamente por ter perdido a chance. Infelizmente, o destino tem outros planos e eles descobrem que foram designados para salas de aula completamente diferentes. A notícia devastou Yumi, que teme que a escola fique solitária sem ele ao seu lado todos os dias. Tentando confortá-la, Mizuto promete que nada entre eles vai mudar. No começo, tudo vai conforme o planejado, mas um dia, Yumi faz amizade com outra garota da classe ao descobrir que gostam dos mesmos livros. Sabendo que ela é introvertida, Mizuto parabeniza Yumi e a incentiva em sua nova amizade. No entanto, por causa disso, ela começa a chegar atrasada aos encontros diários com Mizuto, e cada conversa acaba voltando para a história sobre sua nova amiga. Eventualmente, ela até recusa o convite de Mizuto para passar o fim de semana juntos porque já tem outros planos. Embora nunca diga em voz alta, Mizuto começa a sentir que está perdendo a pessoa mais importante da sua vida. Uma tarde, Yumi pede desculpas novamente por chegar atrasada, porque estava com os amigos. Mas desta vez, Mizuto finalmente chega ao seu limite. Em vez de guardar suas emoções, ele explode com ela antes de sair. Assim que chega em casa, no entanto, o arrependimento logo se instala. Ele percebe que ela finalmente tem a vida social que sempre quis que ela tivesse, e em vez de apoiá-la, ele egoisticamente despejou sua própria inveja sobre ela. Decidido a corrigir as coisas, ele promete a si mesmo que vai se desculpar no dia seguinte.
Enquanto isso, Yume decide não passar tempo com os amigos para finalmente chegar à biblioteca a tempo. No entanto, quando chega lá, se depara com uma cena dolorosa. Mizuto sentado com outra garota que ocupa casualmente seu lugar favorito na biblioteca. Yume observa de longe até a garota ir embora, e quando ficam sozinhos, Mizuto se desculpa por ter perdido a calma no dia anterior e admite que ficou com ciúmes porque sentia falta dela. No entanto, Yume está muito magoada para ouvir e o acusa de ser um hipócrita, dizendo que ele não tem direito de reclamar dela fazer novos amigos enquanto ele passa tempo com outra garota que ocupa o lugar que traz tantas memórias para eles. Mizuto tenta explicar que estava apenas ajudando outro aluno a encontrar um livro, mas Yume se recusa a acreditar e o acusa de traição. Frustrado por ela não querer ouvi-lo, Mizuto finalmente levanta a voz, insistindo que nunca a traiu. A discussão termina com Yume indo embora em lágrimas, convencendo-se de que suas memórias especiais foram manchadas para sempre. Enquanto isso, Mizuto percebe que seu próprio ciúme e orgulho criaram todo o mal-entendido. No dia seguinte, eles se encontram inesperadamente enquanto procuram o mesmo livro, na esperança de consertar o relacionamento antes que as coisas fiquem ainda mais estranhas. Mizuto sugere que eles se sentem e conversem durante o almoço. Ele se desculpa sinceramente mais uma vez por tudo que aconteceu na biblioteca. Mas, enquanto Yume aceita o pedido de desculpas, ela nunca se desculpa por acusá-lo falsamente, deixando Mizuto se perguntando se realmente se reconciliaram. A partir desse momento, a distância entre eles só aumenta. Yume quase lhe manda uma mensagem para convidá-lo para um festival de verão, mas apaga o texto antes de enviar, esperando que ele apareça por conta própria como fez no ano anterior, o que nunca acontece. Então, seu aniversário passa sem que nenhum dos dois se contate. Depois, chega o Natal e Yume passa sozinha lembrando de tempos mais felizes, enquanto Mizuto fica em casa assistindo televisão e zombando amargamente de cada casal feliz que vê. Eventualmente, a formatura chega e ambos entendem que seu relacionamento morreu há muito tempo. Mizuto sugere que terminem as coisas de forma adequada, e Yume concorda sem hesitar, trazendo seu relacionamento a uma conclusão dolorosa. No entanto, algum tempo depois, o pai de Mizuto apresenta sua nova noiva, Yuni, cuja filha é ninguém menos que Yume, transformando os antigos amantes em meio-irmãos. De volta ao presente, os dois riem timidamente sobre seu passado desastroso enquanto olham pela estante de Mizuto. Quando Yume acidentalmente pega o exato romance que leram durante sua primeira visita ao quarto dele, Mizuto brinca que ela provavelmente passou a tarde inteira pensando em experimentar seu Ding-a-Ling. Yume imediatamente rebate, acusando-o de convidá-la com intenções óbvias antes de perder completamente a calma. Mizuto admite que ela está absolutamente certa, lamentando ter jogado fora a maior oportunidade de sua vida simplesmente por não ter coragem de dar o primeiro passo. Dias depois, um tufão atinge a região, impedindo os pais de Mizuto e Yume de voltarem para casa à noite, deixando os meio-irmãos completamente sozinhos na casa. Então, Yume descobre uma enorme barata rastejando pelo quarto dela e corre para o quarto de Mizuto, pedindo para ficar lá. Com a tempestade lá fora e a luz apagando, os dois não têm escolha a não ser compartilhar a cama de Mizuto durante a noite. Enquanto se acomodam, Yume aposta que ele não tem coragem de tentar nada ousado, considerando que ele nunca teve coragem de agir mesmo quando estavam namorando. Mizuto tolera a provocação por um tempo antes de finalmente pedir para ela ficar quieta e dormir, virando-se de costas para ela. Horas depois, Mizuto tem dificuldade para dormir e se vira de volta para Yume, notando que ela já está dormindo. Faz muito tempo que ele está tão fisicamente próximo dela e vê-la dormindo a poucos centímetros de distância traz à tona memórias que ele passou meses tentando enterrar. Imagens de seus dias felizes juntos passam pela sua mente, fazendo-o perceber o quanto mudou desde que terminaram. Por um breve momento, ele sussurra o nome dela sem perceber, mas logo para e vai dormir. Na manhã seguinte, Yume anuncia em voz alta que Mizuto é completamente imprestável porque supostamente tem tanto medo de insetos quanto ela. Mizuto imediatamente rebate, acusando-a de tentar transferir a vergonha para ele, quando foi ela quem correu para seu quarto no meio da noite. A discussão brincalhona deixa os pais rindo, e eles brincam que os dois se comportam exatamente como um casal de velhos casados. Durante o café da manhã, o pai deles anuncia que vão visitar a família no campo, e pede que todos tragam trajes de banho. Yuni rapidamente aponta que Yume já não serve mais seu antigo maiô escolar, e sugere comprar um novo antes da viagem. Mizuto tenta evitar se envolver, dizendo que provavelmente passará a maior parte das férias lendo, mas seus pais insistem que ele acompanhe Yume enquanto ela faz compras. Antes de saírem, Yume aparece de repente usando um par de óculos. Quando Mizuto pergunta por que ela está vestida de forma diferente, ela explica que rumores já começaram a circular na escola sobre os dois estarem incomumente próximos. Como não tem intenção de alimentar esses rumores, ela entrega a Mizuto um boné e diz para ele usar como disfarce também. Na loja de maiôs, Mizuto espera de forma desconfortável do lado de fora do provador até Yume chamá-lo.
Ela explica nervosamente que nunca comprou um maiô assim antes e quer uma opinião honesta antes de tomar uma decisão. Quando ela mostra pra ele, Mizuto quase pinta as calças de branco. Uau! Lindo, mas rapidamente desvia o olhar enquanto murmura de forma desconfortável que está bonito. Insatisfeita com uma resposta tão vaga, Yumi exige uma opinião adequada. Depois de olhar relutante, Mizuto admite que ela está bonita, mas logo acrescenta que elogiá-la demais quebraria as regras estranhas do jogo que estão jogando como irmãos. Percebendo que comentou sobre ela e não sobre o maiô, Yumi fica vermelha e se esconde atrás da cortina novamente. No caminho de volta, Yumi agradece Mizuto por acompanhá-la, enquanto ele aponta casualmente que só veio porque seus pais queriam um tempo a sós. Enquanto continuam andando, eles chegam inesperadamente ao exato lugar onde compartilharam seu primeiro beijo, e ambos param instintivamente ao relembrar as memórias antigas. De repente, uma rajada de vento faz o boné de Yuma voar. Mizuto rapidamente o pega, mas acaba ficando a poucos centímetros do rosto dela. Seus olhares se encontram, e por um breve momento nenhum dos dois se move. Lembrando do primeiro beijo, Yumi fecha os olhos lentamente, acreditando que ele pode finalmente ceder aos sentimentos entre eles. Mizuto hesita também, mas em vez de beijá-la, ele apenas dá um tapa leve na testa dela. De volta para casa, Yumi pega outro livro emprestado de Mizuto e agradece pela recomendação. Seus pais mais uma vez brincam sobre como eles se dão bem, fazendo Yumi ficar envergonhada e exigir que parem de compará-los a um casal. Yoon-hee simplesmente ri, explicando que é incomum ver Yumi interagir tão confortavelmente com um garoto. Enquanto isso, Mizuto se sente aliviado por seus pais confiarem neles o suficiente para brincar sobre a situação em vez de se preocupar. Vários dias depois, Ii-sana visita a casa novamente para assistir filmes com Mizuto, e Yuma os observa, garantindo que ela não será tia tão cedo. No entanto, Yuma passa muito mais tempo observando Izana e com a cabeça no colo de Mizuto e o moletom aberto, sua imaginação viaja para cenários ridículos onde Mizuto acaba se apaixonando por ela. Enquanto isso, Mizuto e Ii-sana discutem entusiasticamente o filme, deixando Yumei de fora da conversa enquanto analisam cada pequeno detalhe. Após o filme, Mizuto pede um pouco de chá. Como ela não quer sujar outra xícara, ela simplesmente lhe entrega a dela. Sem pensar duas vezes, Mizuto bebe dela, fazendo com que Ii aponte que eles acabaram de compartilhar um beijo indireto. Ela pergunta brincando se essas coisas são normais entre irmãos, deixando Mizuto e Yumei visivelmente envergonhados. Sentindo sono, Mizuto se prepara para deitar, mas Ii-sana oferece animadamente seu colo como travesseiro, e até brinca sobre limpar suas orelhas enquanto ele tira uma soneca. Yumei imediatamente rejeita a sugestão antes que Mizuto possa responder. Quando Ii-sana continua insistindo, Mizuto admite que a oferta soa estranhamente assustadora, e em vez disso, descansa a cabeça no colo de Yumei, deixando as duas garotas sem palavras. Enquanto Mizuto dorme tranquilamente, Ii-sana se pergunta em silêncio se deve roubar um beijo enquanto ele está inconsciente. Mas Yumei diz firmemente que um primeiro beijo deve ser compartilhado com alguém especial, e não roubado de uma pessoa dormindo. Embora Ii-sana argumente brincando que Mizuto seria um excelente namorado, ela acaba rindo da ideia, e decide deixá-lo dormir em paz. Mais tarde naquela noite, Yuni pergunta a Yuma se ela acha que Mizuto e Ie-san estão se tornando mais do que amigos, já que Ie-san tem visitado com tanta frequência. Yumi insiste que eles são apenas amigos próximos que amam livros e filmes, mas ao descrever tudo o que aconteceu durante a visita, ela acidentalmente revela muito mais do que pretendia. Depois de ouvir atentamente, Yuni comenta que Ie-san parece ser uma namorada maravilhosa para Mizuto. Ela então diz brincando a Yumi que deveria encontrar um namorado antes que fique para trás. Mas Yumi imediatamente descarta a ideia, insistindo que não está competindo com ninguém. No entanto, depois de voltar para seu quarto naquela noite, ela reflete silenciosamente sobre essas palavras. Sozinha com seus pensamentos, Yumi finalmente admite que, apesar de tudo que aconteceu entre eles, a única pessoa com quem ela realmente quer estar ainda é Mizuto. A realização a surpreende, deixando-a acordada enquanto se pergunta o que esses sentimentos persistentes realmente significam. Anos atrás, logo após o primeiro encontro, Yumi deitou em sua cama incapaz de parar de pensar em seu namorado. Cada pequeno momento que compartilharam continua se repetindo em sua mente, então ela o chama sem um motivo real, apenas querendo ouvir sua voz mais uma vez. No momento em que Mizuto atende e diz suavemente seu nome, no entanto, Yumei congela completamente. Todas as palavras que queria dizer desaparecem, deixando-a murmurar de forma desajeitada ao telefone. Percebendo como ela está envergonhada, Mizuto sorri para si mesmo e sugere educadamente que continuem a conversa em outro momento antes de encerrar a chamada. Embora a conversa dure apenas alguns momentos, Yumei passa o resto da noite sorrindo para si mesma, desejando que pudesse ter durado um pouco mais. De volta ao presente, Mizuto e sua família estranha vão para o campo para a visita anual de verão aos parentes de Mizuto. Assim que chegam, são recebidos pela avó alegre de Mizuto, Natsu, que dá boas-vindas a todos.
Então, mais dois parentes, Madoka e Shikuma, aparecem, e depois que todos se acomodam, Madoka anuncia que a família fará um churrasco à beira do rio mais tarde naquele dia. Ela lembra animada a todos que tragam seus trajes de banho, já que a maior parte da tarde será perto da água. Yumi garante que está preparada, lembrando em silêncio que Mizuto a ajudou a escolher seu novo traje. No churrasco à beira do rio, enquanto todos se divertem, Mizuto se afasta e encontra um lugar tranquilo sob uma árvore, absorto em outro romance. Observando-o à distância, Yumi se pergunta por que ele parece tão à vontade sozinho. Sentindo sua curiosidade, Madoka começa a falar sobre a infância de Mizuto. Ela explica que após a morte da mãe dele, o pai teve dificuldades para criá-lo sozinho, e a família sempre se preocupou que ele crescesse isolado. Mas vê-lo cercado de pessoas agora, mesmo que ele ainda prefira livros a conversas, alivia muito a família. Ao ouvir isso, Yumi passa a valorizar mais tudo que Mizuto enfrentou e promete a si mesma que quer proteger a família pacífica que finalmente construíram juntos. Madoka então elogia o traje de banho de Yumi e pergunta se um namorado ajudou a escolher. Yumi olha instintivamente para Mizuto sob a árvore antes de desviar o olhar rapidamente, mas essa reação é o suficiente para deixar Madoka desconfiada. Ela admite que sempre desejou que Mizuto se abrisse mais com ela, mas apesar de terem crescido juntos, ele raramente deixa alguém se aproximar, enquanto Yumi conseguiu entendê-lo de maneiras que até seus parentes nunca conseguiram. À noite, enquanto os adultos continuam bebendo e conversando, Madoka pede que Yumi encontre Mizuto e avise que é a vez dele de usar o banho. Ela brinca que ele provavelmente está escondido no escritório do bisavô com outro livro, e Yumi o encontra exatamente onde Madoka esperava. Lá, Mizuto está lendo cuidadosamente um livro antigo intitulado A Menina que Dançava. Curiosa, Yumi pergunta sobre o livro, e Mizuto explica que na verdade é a autobiografia autopublicada de seu bisavô, que conta a história de como ele foi capturado após a guerra, preso na Sibéria, e acabou conhecendo uma jovem siberiana que mudou sua vida. Mizuto revela que descobriu o livro anos atrás e o lê todos os anos desde então. Vendo o interesse de Yumi, Mizuto faz algo que nunca fez antes, entregando a ela o livro precioso, tornando-a a segunda pessoa a lê-lo. Profundamente honrada pela confiança dele, Yumi se senta e começa a ler imediatamente, enquanto Mizuto sai silenciosamente para tomar seu banho. A autobiografia resulta ser muito mais emocional do que Crepúsculo e Titanic juntos, e Yumi se vê chorando pela história de amor agridoce entre o bisavô de Mizuto e a mulher que ele conheceu na Sibéria. Enquanto enxuga as lágrimas, ela nota que manchas de lágrimas mais antigas já secaram na mesma página. Sem precisar perguntar, Yumi percebe que Mizuto chorou exatamente no mesmo momento em que terminou o livro pela primeira vez anos atrás. Pela primeira vez, Yumi realmente entende por que Mizuto valoriza tanto as histórias, pois os livros se tornaram um lugar onde ele podia processar silenciosamente a solidão, a perda e emoções que ele lutava para expressar a outras pessoas. Quando Mizuto retorna, Yumi termina a última página e pergunta como foi seu primeiro amor. Depois de pensar um momento, ele simplesmente diz que ela o lembrava de alguém alegre que sorria com frequência, fazendo Yumi assumir imediatamente que ele está falando de Madoka. Embora se force a ficar calma, a resposta deixa um peso doloroso em seu peito. Na manhã seguinte, Madoka rapidamente percebe que Yumi está incomumente quieta, então pergunta se algo aconteceu entre ela e Mizuto. Incapaz de guardar tudo para si por mais tempo, Yumi admite que tem questionado todos os seus sentimentos desde que chegou. Ela confessa que se arrepende de tantas escolhas que fez após o término e se pergunta se foi egoísta o tempo todo. Quando Madoka pergunta se ela ainda ama Mizuto, Yumi admite honestamente que não sabe mais como definir o que sente. Em vez de dar uma resposta direta, Madoka encoraja Yumi a ser honesta consigo mesma, e então ela elabora um plano. Mais tarde naquela tarde, ela deixa Yumi sozinha em um depósito antes de trazer Mizuto para dentro, sob a desculpa de ajudar a encontrar algo. No momento em que ambos percebem o que Madoka fez, entendem que foram deixados sozinhos intencionalmente. A princípio, nenhum dos dois sabe o que dizer. Mas, depois de reunir coragem, Mizuto começa a falar do coração. Ela diz a Mizuto que ele foi seu primeiro amor e admite que quando terminaram, parte dela acreditava que a dor eventualmente desapareceria. No entanto, ela confessa que os anos apenas a encheram de mais arrependimentos e deseja ter procurado por ele naquele verão ou naquele Natal doloroso. Acima de tudo, ela deseja que tenham lutado mais pelo relacionamento, em vez de deixá-lo desaparecer silenciosamente. Incapaz de se conter, Yumi desaba em lágrimas, e Mizuto a abraça sem dizer uma palavra, com um abraço dizendo tudo que nenhum dos dois conseguiu expressar até agora. Depois de se acalmar, ela finalmente aceita a ideia de que o primeiro amor de Mizuto deve ter sido ela, mas Mizuto imediatamente a corrige. Ele diz a Yumi que ela entendeu completamente errado o que ele quis dizer e que a pessoa que ele descreveu nunca foi Madoka, mas sempre foi Yumi, seu primeiro amor, o que a deixa confusa. No dia seguinte, a família se prepara para o festival de verão, e Madoka começa a se empolgar com quão bonita Yumi está em seu yukata.
Antes que Yumi possa responder, Mizuto chega em seu próprio yukata, e no momento em que ela o vê, ela congela por um segundo, surpresa com o quão bem ele está, querendo preservar a memória. Ela pede uma foto, mas Madoka entende errado e pede para Zuto tirar uma com Yumei. Então, chegam ao festival e Yumei provoca Mizuto por ele estar lá, mesmo odiando lugares cheios. Mizuto explica que só veio porque Madoka não teria companhia. Nesse momento, Madoka aparece com Shikuma e sugere que todos se deem as mãos para não se separarem. Mizuto acha a ideia estúpida, mas Yumi ignora e pega a mão dele, dizendo que é sua responsabilidade como irmã mais velha garantir que ele não se perca. Madoka ri e elogia sua dedicação, embora Mizuto insista que é ele quem é o mais velho. Enquanto exploram o festival, param em um estande de tiro. Shikuma vai primeiro, com Madoka ajudando na mira colocando as armas nas costas dele. No entanto, o garoto erra, e Madoka exige que Mizuto vingue o amigo. Enquanto Mizuto alinha cuidadosamente seu tiro, Yume decide imitar Madoka e fica atrás dele para ajudar. Porém, ela perde o equilíbrio e acaba empurrando ele, o que de alguma forma ajuda a acertar o prêmio e ganhar o bichinho de pelúcia que Chikuma queria. Chikuma agradece feliz, e Yumei se surpreende que Mizuto sabia exatamente qual prêmio ele queria. Mas Mizuto explica que é um personagem de um jogo que Chikuma tem jogado recentemente. Mizuto então pergunta se Yumei esbarrou nele de propósito, e Yumei nega rapidamente, insistindo que foi um acidente. Mais tarde, encontram seus pais, e eles apresentam Yumei a uma senhora da família de Mizuto, que a recebe e pede para cuidar bem dele, o que a faz questionar por que Mizuto precisa de babá. De repente, Mizuto desaparece, e Madoka explica que ele sempre se esconde um pouco antes dos fogos de artifício. Ao ouvir isso, Yume finalmente entende que Mizuto nunca gostou de reuniões familiares, e só ia porque o pai queria. Pensando bem, ela percebe que agora entende partes dele que nunca notou quando estavam namorando. E lembrando das linhas no livro de seu bisavô, ela decide que não pode deixá-lo sozinho. Enquanto isso, Mizuto está sozinho em um parque, longe de todo o barulho, refletindo sobre sua infância. Depois de perder a mãe tão jovem, as pessoas sempre o viam com pena, mas ele nunca entendeu o porquê. Em vez disso, ele se refugiou nos livros, encontrando conforto em histórias que davam sentido ao seu mundo solitário. Conhecer Yumi mudou isso, e ela lentamente se tornou alguém que trouxe cor à sua vida, e perdê-la após o término se tornou outra perda dolorosa que ele carregou em silêncio. Então Yuma o encontra, e diz que já entendeu há muito tempo que multidões o deixavam desconfortável, e que esse seria o lugar onde ele viria para escapar. Com o clima se tornando íntimo, eles relembram seu primeiro beijo, e Mizuto aponta que Yume deve ter pesquisado como beijar antes. Envergonhada, ela admite que leu algo porque queria que tudo saísse perfeito. Mizuto elogia sua coragem, acrescentando que ela provavelmente até praticou antes, o que a deixa envergonhada, pois sabe que é verdade. Yumi pergunta como ele descobriu, e Mizuto diz que não tem como alguém parecer tão preparado na primeira vez. Reunindo coragem, Yumi pergunta por que ele decidiu namorar com ela. Mizuto reflete em silêncio antes de dizer que, de certa forma, parecia destino. Ele admite que se tivesse conhecido Isana primeiro, talvez as coisas tivessem sido diferentes. No entanto, percebe que a única constante nas partes mais felizes de sua vida sempre foi Yumi. Nesse momento, os fogos de artifício começam a iluminar o céu noturno. Enquanto assistem juntos em silêncio, Yumi se inclina gentilmente para ele e o beija. E desta vez, não há incerteza, mas é ela lutando pelo lugar que ainda deseja em seu coração. Embora surpreso, Mizuto aceita seus sentimentos. E pela primeira vez desde o término, ambos reconhecem que aqueles sentimentos nunca desapareceram de verdade. Na manhã seguinte, enquanto todos se preparam para ir embora, Madoka pergunta animadamente a Yumi como foram as coisas na noite anterior. Yumi timidamente admite que fizeram alguns progressos, ganhando um sorriso aprovado de Madoka, que lhe diz para pedir ajuda sempre que precisar. Antes de ir embora, Yumei se despede da senhora, que mais uma vez a lembra de cuidar bem de Mizuto. E desta vez, Yumei sorri calorosamente e promete que fará o seu melhor, mesmo sabendo que ele é mais forte do que deixa as pessoas acreditarem. Se você assistiu a este resumo do anime até o final, comente Chics. É isso para este vídeo, deixe um like se você gostou, e se quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.